estão garantidas com a Fogás Autosserviço. Compre gás facilmente. Shit, here we go again. Ele começa de Pidgeotto e eu de Charmander. É quando ele troca então pro Ivysaur e eu sou obrigado a trocar pro nosso Growlithe. Com alguns Embers eu destruo esse Pokémon de planta bonitaço. Logo depois vem o Pidgeotto, que logo depois de uma longa trocação de golpes ele consegue me finalizar nos Quick Attacks. Assim eu mando meu Magnemite e com apenas um Thunder Shock eu consigo finalizar ele. Então vem um dos seus Pokémons mais fortes, o Kadabra, que desabilita o meu Thunder Shock, então eu tenho que ficar batendo neles com os Tackle. Mas como eu vi que não ia resetar em nada, eu troquei pro Wartortle e terminei ele com as mordidas da minha tartaruga. É então que vem o seu Raticate, com apenas um Watergun crítico eu consigo finalizar esse rato e ganhar do nosso rival pela segunda vez. E no processo, o nosso Pidgeotto, já antes mesmo do nível 30, já evolui para um Pidgeot. Sim, a gente pode explorar todo o norte aqui de Cerulean e enfrentar todo mundo da ponte. Literalmente todo mundo, cara. Daqui a pouco eu encontrei um Bellsprout aqui da rotulada e eu decidi pegar ele para ele nos ajudar a enfrentar a Mística. Assim ele vira nosso sexto e último membro da equipe. Mas obviamente eu vou acabar trocando a equipe ao longo da jornada. A gente continua enfrentando todo mundo até a nossa Butterfree finalmente resolver evoluir. E agora a gente vai descobrir qual é a primeira sabor evolução do jogo. E a nossa Butterfree evoluiu para uma Butterflare. Um Pokémon inseto e fogo, cara. Muito bonita essa evolução. A gente finalmente encontra o Bill, faz ele sair da fantasia de Clefable, e agora finalmente a gente vai poder desafiar o ginásio da líder Misty, treinadora do tipo água. E logo de cara, ela abre de Gyarados. Mas como eu tinha um bom Thunder Shock, consegui derrotar ele com apenas um golpe. É então que vem o seu Golduck, cara. E com apenas um Bubble Beam me derrota. Incrivelmente, com apenas um Confusion, ele também consegue derrotar o meu Bellsprout. Só que ele não contavam com as astúcias da minha borboleta evoluída e eu coloco ele pra dormir. O que não adianta de nada, porque no próximo turno ele acorda e me derrota de novo. É então que eu chamo meu Pidgeot, meu Pokémon mais forte até o momento. Eu vou minando ele, cara, nos meus ataques de asa. Ela se cura algumas vezes, mas mesmo assim não foi o suficiente, eu consegui derrotar ela. É quando vem o seu Pokémon mais forte, a Starmie, então a gente fica numa longa trocação de golpes e no final ela acaba me derrotando também. Mas sua vida já estava bem no limite, então com apenas uma mordida do Charmander, consigo finalizar a Starmie e ganhar a segunda em si com um pouquinho de dificuldade. Logo no fim da batalha, quem resolve evoluir é o nosso Magnemite para um Magnet. O nosso Bellsprout também evoluiu para o Weepinbell. Sem querer eu cancelei a evolução dele, mas logo ele evolui de novo. A única coisa que a gente tem que fazer agora é descer pelas rotas até chegar na cidade de Vermilion, cara. Mas antes de qualquer coisa, cara, essa menininha aqui me ofereceu um Nidoran fêmea por um Nidoran macho. Como eu lembrei que tinha capturado um Nidoran fêmea algumas rotas atrás, eu voltei lá, peguei ele no PC, voltei aqui na menininha e fiz essa troca. Porque eu queria ter um Nidoking, o rei de canto aqui na minha equipe. Principalmente porque ele vai ajudar a gente muito no terceiro ginásio. Então depois de enfrentar um Bugcat, finalmente a gente consegue evoluir nosso Weepinbell de fato. Então que a gente para enfrentar esse Bugcatcher, cara. E ele tinha uma Butterflare também, bem linda. Repara bem o tanto que ela é bonita. Eu coloco o nosso Wartortle e com um Bubble Beam eu derroto ela. E fazendo isso, quem resolve evoluir é o nosso próprio Wartortle, cara. Ele vira um Blastoise logo no nível 20 e pouquinhos. E quem resolve evoluir também é o Mr. Nido, o Pokémon que a gente ganhou na troca. E ele evolui para um Nidorino. E sem perder tempo, eu já tá com a Pedra da Lua na cabeça dele e faço ele evoluir para um Nidoking. E agora sim a gente tem um Pokémon terrestre para tentar enfrentar o terceiro ginásio. Sim, finalmente chegamos aqui na cidade de Vermilion. Logo de cara, eu já vou pra direita para enfrentar todo mundo e explorar mais ainda o jogo pra gente ganhar bastante XP. Então logo depois de fazer isso, todos os nossos Pokémons estavam bem evoluídos e assim eu decidi entrar no SSN. Onde mais uma vez eu já desço no andar de baixo, enfrento todo mundo para ganhar o máximo de XP possível. Aí tu fala pra mim, mas tu tava cheio de Harikand, por que tu enfrentou todo mundo? Cara, eu nem sei, eu gosto de jogar Pokémon e eu fiquei batendo em todo mundo pra me sentir o mestre Pokémon lendário de todos os tempos. Toda batalha sempre tem uma recompensa, e a recompensa daqui, cara, foi a evolução do nosso Pidgeot. E vamos ver como vai ficar nosso Pokémon. E cara, sinceramente, eu achei essa evolução um pouquinho feia aqui. O nosso Pidgeot evoluiu para um Pidgaéreo. Inclusive, nem gostei muito do nome. Ele ainda continuou normal e voador e, pelo menos, ficou bem forte. Logo depois, a gente vai testar eles nas batalhas. Inclusive, a primeira batalha que a gente pode ter oportunidade de testar ele é aqui contra o nosso rival mais uma vez. Ele começa de Pidgeotto e eu com apenas um Thunder Shock consegui
derrotar ele. Então é quando vem seu Raticate e também com apenas um Shockwave mando ele pro limbo. É quando vem o seu Kadabra, ele desabilita o meu Shockwave, então eu tenho que derrotar ele no Tri-Ataque. E com apenas um golpe também ele acaba caindo. Vem o seu Arvisar, eu dou um Tri-Ataque que o congela e no próximo turno eu já consigo finalizar ele bem tranquilo. Cara, o nosso Magnetão aqui tá bom, hein? Ele congela, eu troco por Growlife e finalizo ele no Ember. E assim ganhamos do nosso rival mais uma vez bem tranquilo. Até o momento nenhum treinador deu dificuldade pra gente. E a recompensa de ter ganhado do nosso rival foi que ele deu várias pedras evolutivas pra gente. Inclusive eu uso a Pedra de Fogo pra evoluir o nosso Growlife pra Arcanine e a Pedra da Folha pra poder evoluir o nosso Whipping Bell para o Victreebel. E assim agora a gente pode dizer tchau tchau pro SSN. E bora direto desafiar o terceiro ginásio. Aqui dentro do ginásio quem ganhou uma evolução foi o nosso Magneton para o Magnezone. E como o nosso Nidoking era um Pokémon de troca, ele não queria me respeitar de jeito nenhum. Foi então que eu peguei um dos Gravelers que eu tinha capturado e fiz ele evoluir para Golem para usar ele no ginásio. Sim, vamos desafiar o líder LT Surge, líder do tipo elétrico. Ele começa de Electrode, eu de Golem. Com apenas um Magnitude eu consigo destruir essa Pokébola viva. É quando vem o Jolteon, cara, e ele me mete um Iron Tail crítico. Eu devolvo um ataque que deixa ele no limite da vida também, mas ele se cura e depois no próximo turno ele me mata. Então eu chamo meu Mr. Nido, que não me respeita de jeito nenhum, cara. Não consegue acertar um golpe do jeito que eu quero. Parece aquele Charizard do Ash. Mas com dificuldade a gente conseguiu derrotar o Jolteon. É quando vem então o Goroshu, a evolução do Raichu, que inclusive, cara, eu achei bem bonita. Mas dessa vez o nosso Mr. Nido nos respeitou e conseguiu derrotar ele com apenas um dia. É então que vem o Electivire nível 35 e com apenas um ataque rápido me derrota, mas ele acaba ficando envenenado no processo. Eu chamo o meu Magnezone e vou dando tri-ataques nele até o matar. E assim, mais uma vez, a gente conquista a terceira insígnia bem tranquilo. Agora você sabe, né? A gente passa pelas cavernas do Diglett, pega o TM Flash, volta para Vermilion, depois segue até Cerulean. De Cerulean, finalmente, a gente vai poder seguir para a direita, para chegar até o Rock. E no meio do caminho eu encontrei a evolução da Beedrill, cara, a Beetroot. Se liga nesse negócio, cara, bem bonito, inclusive. Então, entrando aqui no Rock Toon, a gente usa o TM Flash para poder clarear o nosso caminho e vamos seguindo a jornada. Eu capturei um dos Pokémons que com certeza eu queria ter para a equipe, que era o Machop. E logo mais para frente eu vou adicionar ele na nossa equipe. Fora enfrentar um monte de treinador, eu não fiz mais nada aqui nesse Rock Tournament e finalmente conseguimos sair em Lavender Town. E aqui, cara, eu já tava ficando bem triste com o nosso Mr. Nido, porque ele não me respeitava de jeito nenhum. Então eu estou pensando seriamente em trocar o nosso Pokémon. É derrotando um velhinho careca, cara, que finalmente o nosso Charmander vai evoluir. E sinceramente, cara, que evolução bonita. Nosso Charmander se transformou no Ferrapim, uma espécie de tartaruga meio dinossauro. Gostei bastante, cara, dessa evolução. Também no meio do caminho encontramos o Morpho, que provavelmente deve ser a evolução do Dito. Bem feio, mas legal de encontrar ele. E logo depois de vencer essa batalha, quem resolve evoluir é o nosso Arcanine. E pô, sinceramente, essa evolução aqui ficou extremamente feia, cara. Nosso Arcanine evoluiu no Singeisha. Eu nem gostei do nome e nem do design. Mas pelo menos chegamos na cidade de Celadon, cara, onde vamos poder desafiar a líder Erika, líder do tipo planta. E sabe quem resolveu evoluir no meio do caminho? Sim, nosso Victreebel se transformou no Muktribel. Bem feio, inclusive, também. E outro Pokémon que finalmente evoluiu e chegou na sua forma final, eu acho, é o nosso Pidgeaério, que agora se transformou num tucano mais feio ainda, o Pidgeozone. E assim podemos enfrentar a líder Erika. Ela começa com o Muktribel também. E com apenas um Drill Peck, o meu Pidgeone mata ele. É quando vem o Tangater, a evolução do Tangela. E sem muita dificuldade a gente também consegue o derrotar. E assim vem o Electivine, a evolução do Electivire, que agora é do tipo planta. Inclusive gostei bastante dessa evolução também. Mas o chato é que como ele é um Pokémon elétrico e eu não lembrava disso, ele simplesmente me explodiu. Então eu coloquei o meu Arcanine evoluído e chutei ele com o meu chute de fogo. Quando vem o Haflurk, que deve ser a evolução do Vileplume, eu também consigo derrotar ela com apenas um chute de fogo. E assim ganhamos a nossa quarta insígnia bem tranquilo. E cara, já enfrentamos um líder de ginásio cheio de Pokémons novos. E sem muita coisa pra fazer, a gente bate aqui
aqui no líder da equipe Rocket que estava dentro do cassino, inclusive ele já estava com a nova evolução do Raticate. Então entramos no QG da equipe Rocket e aqui, cara, a gente está enfrentando todo mundo, até o nosso Mr. Nido evoluir para o Nidorulley. Inclusive, achei feio pra caramba também, hein, cara. No geral, as evoluções deste jogo são bem feias, pelo menos na minha opinião. Inclusive, comente aí embaixo, cara, o que tu tá achando das evoluções até aqui. Os guardinhas que protegem o Giovanni tem a evolução do Santiru, o Sandslam, bem legal, inclusive. E outro Pokémon que eles também possuem é a evolução do Arbok, que eu nem sei pronunciar esse nome. E agora sim, vamos batalhar contra o Giovanni, mano. Ele começa de Kangaskhan. Eu coloco a chuva em campo e finalizo ele no Bubble Beam. É então que vem seu Steelix. E com apenas um Bubble Beam eu também consigo derrotar. Vem o seu Harperial e sofre do mesmo destino. É então que vem o seu As, a evolução do Persian, cara. Inclusive tá bem bonita e acaba derrotando o meu Charmander. Eu coloco o Mr. Nido pra batalhar e como sempre ele não me respeita. Mas graças a Deus foi bem tranquilo de derrotar ele porque ele aceitou a minha ordem na segunda tentativa. E assim chutamos a bunda do Giovanni pela primeira vez. Então aqui mesmo na cidade de Célano a gente pega o chá com essa velhinha. Ô velhinha, você sabe que você tá ligado que eu adoro o teu chá quando você dá ele pra mim, né? E com esse chá, cara, a gente leva até o policial e ele nos permite andar por todas as rotas do jogo agora. Inclusive, dentro do dojo aqui de Saffron, cara, eu encontro a evolução do Machamp, cara, que é o Machoke. E isso me animou mais ainda de usar ele, cara. Ele literalmente é um Machamp misturado com o Hulk. E também aqui encontramos a evolução do Poliwhirl, o Politoous. Outra evolução bem maneira que a gente encontra no meio do caminho é a evolução do Fearow, cara. Esse Sneasel, bem bonita, cara. Sim, finalmente chegamos aqui de novo em Lavender Town e dentro da torre Pokémon, mais uma vez, vamos enfrentar o rival. Ele começa de Pidgeaério e eu com meu Charmander. É então que ele troca pro Ecosaur, a evolução do Venossauro. Então eu troco pro meu Pokémon Nidoking, que nunca me respeita, mas com alguns Poison Jabs eu consigo finalizar ele. Vem seu Alakazam, eu troco pro meu Pidgeozone, com apenas um Drill Peck eu mando ele pro limbo. Ele manda seu Pidgeaério, que é finalizado pelo meu Pidgeozone. É então que vem o seu Hydreigon, que provavelmente é a evolução do Gyarados. E isso aqui sim é uma evolução bem feia, hein, cara, mas também é destruída pelos Drill Packs do meu Pokémon. É então que vem o Arcanine, ele me intimida e como eu sou um cagão, eu vazo daqui e coloco meu Charmander em campo. E com apenas um Bubble Beam eu derroto ele. E assim ganhamos do nosso rival mais uma vez. Ele já tá colecionando derrotas até aqui. Cara, um Pokémon que eu fiquei bem interessado de ter foi o Gengar. Eu só não peguei ele porque tava com preguiça de trocar toda a equipe no momento. Então, enfrentando todas as treinadores aqui dentro da torre, sabe quem que resolveu evoluir? Sim, nosso Magnezone. E ele se transformou no Magnemeld, cara. Simplesmente lindo. E nessa versão aqui, a Marowak que a gente encontra como fantasma também não é uma Marowak, e sim um Ocelober. Eu nem sei pronunciar esse nome, cara. Mas com apenas um Bubble Beam a gente derrota ele e terminamos toda a missão aqui de Lavender Town. Agora a gente salva o carinha aqui da Pokéflute e finalmente poderemos seguir a nossa jornada em rumo à cidade de Fúcsia. Para fazer isso eu vou de bicicleta aqui por Célano mesmo, que eu acho que é a rota mais rápida. E lutando contra esses motociclistas, nosso Pokémon evoluiu mais uma vez. O nosso Charmander dessa vez agora evoluiu para o Fortoise, cara. Basicamente pegou o dinossauro e colocou ele de 4. Sim, finalmente eu consigo chegar na cidade de Fúcsia. Eu vou direto pro Safari Zone aqui capturar alguns Pokémons que podem ser úteis para a jornada, mas acaba que não peguei nada de interessante. Eu só converso com o carinha aqui e ele me dá o Surf, pego a dentadura de ouro para depois poder pegar o Strength, e é isso. E assim finalmente a gente vai poder entrar dentro do ginásio do líder Koga para desafiar ele. De cara ele começa com a evolução do Arbok, cara, que tá muito bonita, hein? Eu mando meu Magnemelt e vou finalizando ela nos Flash Cannon. Então depois veio o Gunk, a evolução do Muk, também é finalizada pelo segundo Flash Cannon crítico. É quando vem então o Ratarully, provavelmente a última forma do Raticate, sem muita dificuldade também é finalizado pelos Flash Cannon aqui do meu Pokémon. É quando vem o Choking, a evolução do Easy, bem bonita na real, agora ele meio que só é um gás saindo do carro. Esse louco aí se explode levando meu Magnemelt, mas ele morre junto. Então só sobrou o Visibat, que provavelmente é a última evolução do Zubat, e acaba derrotando meu Mr. Nidoking, porque ele nunca me respeita, mas com alguns chutes de fogo combinado com a Extreme Speed do meu Singecha, ele é finalizado e ganhamos a quinta bem tranquilo também. O ginásio deu dificuldade até agora. Sim, cara, o que eu resolvo fazer é deixar minha equipe um
pouco mais forte agora. Eu cansei de ter esse Nidoking aqui que toda hora não me respeita, então eu fui até o cassino aqui de Celadon e resolvi comprar um Abra. E é ele que a gente vai ter na equipe a partir de agora. Sem perder tempo, eu já faço ele evoluir para Alakazam e logo depois ele também já evolui para o Simsalabim. Bem bonita essa evolução e gostei muito do nome. Inclusive já coloco o meu Machamp na equipe também e logo depois ele já se transforma no incrível Hulk. Bem bonita essa evolução aqui, cara. Então até o momento nossa equipe se encontra exatamente assim, desse jeito que tá aí no lado esquerdo mostrando pra vocês. Agora, cara, a gente tem que passar por toda aquela chatice lá do Silphscope. Uma dica que eu sempre tenho aqui pra vocês. Você pega e vem até o 5º andar, desce até embaixo, passa por esse portal, volta nele. Aqui na direita, depois de tu enfrentar esse carinha, tu vai poder pegar o cartão. Então a gente volta lá pro 3º andar e a gente já pode ir direto enfrentar o nosso rival. Dessa vez, cara, ele começa de Moltres. Eu acabo finalizando esse Moltres aqui no Bubble Beam. Quando vem o seu Singeisha, acaba finalizado no Bubble Beam também. O seu Voodoo, que é a última evolução da Alakazam, acaba derrotando meu Pokémon de água e eu finalizo ele no meu Pidgeozone. Quando vem o seu Dracosmic, finalmente a última evolução do Gyarados, que inclusive tá feia pra caramba. Mas o meu Pidgeozone acaba finalizando ele da mesma forma. É quando vem o Terarisar, que é a última evolução do Venossauro, e acaba sendo finalizado pelo Pidgeozone também. E cara, esse Pidgeozone aqui é muito forte, cara. Eu gostei demais de usar ele aqui na run. E mais uma vez vamos enfrentar o líder Giovanni. Cara, aqui foi uma luta bem tranquila, eu vou até pular ela porque eu meio que dei todo o time dele bem tranquilo. E sinceramente não tem nenhuma novidade aqui nessa batalha. Agora com isso vamos poder enfrentar a líder Sabrina, treinadora do tipo Psy. E no meio do caminho, nosso Simsalabim finalmente evoluiu para o Voodoo, que eu gostei bastante do nome, mas não gostei muito do design não. Outro Pokémon que acabou evoluindo foi o nosso Machoke para o Abomashoki, e o nosso Pidgeozone chegou na sua última forma, o Pidgeotto. O Singeisha evoluiu para Guardiance, inclusive, cara, não gostei de nenhuma forma evolutiva aqui do Arcanine, cara. E assim, finalmente, vamos poder desafiar a líder Erika com uma equipe bem mais poderosa. Bem, aqui simplesmente eu começo de Voodoo. Começo usando um Calm Mind, 2 Calm Mind. Quando ele me dá um bom dano, eu devolvo no Dark Pulse, o que o derrota com apenas um golpe. Nossa, é muito forte. Quando vem seu próximo Pokémon, que provavelmente é a última forma do Hypno, também consigo derrotar ele com apenas um Dark Pulse. A última forma aqui do Electrode também acaba tomando um Psíquico e é derrotado com apenas um golpe. O Mr. Full, que é a última evolução do Mr. Mime, cai para um Dark Pulse. E esse Pokémon que é simplesmente impossível de pronunciar o nome é a última forma do Alakazam, que acaba morrendo para 2 Dark Pulse e assim o nosso Voodoo passou pelo 7º ginásio sozinho. É no Pokémon Evolved, o Alakazam é o rei desse jogo. Eu sou melhor. Sim, agora a gente volta pra Pallet, pegamos o surf em direção à cidade de Cinnabar, enfrentando esse nadador aqui, cara, consegui... Perdeu, Playboy! Consegui ter 3 Pokémons bem legais. A última evolução do Poliwhirl, a última evolução do Tentacool e a última evolução do Sidra, cara. 3 Pokémons bem bonitos. Então eu passo por toda a mansão Pokémon, nem vou narrar nada que tá acontecendo aqui, porque não aconteceu nada de interessante nem diferente. E finalmente eu posso entrar no próximo ginásio, onde eu vou respondendo todas as perguntas corretamente. Eu não consegui ver nenhum Pokémon legal de interessante aqui. E agora vamos desafiar o líder Blaine, líder do tipo Fogo. Ele começa com Impsec, que provavelmente deve ser a última evolução da Breedel. Eu coloco o dia para chover e finalizo ela no Surf. Quando vem o Volcânico, eu também consigo finalizar ele no Surf. Então vem o Infernium, que é finalizado no Surf. O Nightmare também é finalizado no Surf. Essa última evolução do Kingler aí é finalizada em 2 Surfs. E por último vem a última evolução do Magmar embaixo, que acaba finalizando o meu Pokémon de água. Então eu só coloquei meu Abomashoki e finalizei ele e ganhamos a 7ª insígnia bem tranquilo, cara, sem nenhuma dificuldade. Então voamos direto ali para a cidade de Pilter, encontramos a última evolução do Diglett, que agora é um Pokémon que saiu da Terra, encontramos também a última evolução do Machoke e a última evolução do Primeape. Inclusive também vemos a última evolução do Pinsir, vemos essa esfinge que eu imagino que seja a última evolução do Persian, e depois eu encontro esse Razor, que provavelmente é a última evolução do Scyther, eu imagino.
Inclusive, ele consegue me derrotar e me manda de volta pra minha casa. E sim, no meio do caminho, sabe quem pegou a última forma? Sim, o nosso inicial se transformou no Turtleberry. O nosso Abumachuk se transformou no Machitan. O nosso Voodoo evoluiu para aquele Pokémon que é impossível pronunciar o nome. O Magnemelt evoluiu para o Magnemaster. E agora que a equipe toda evoluída, finalmente vamos poder desafiar o último ginásio do jogo, contra o líder Giovanni, líder do tipo terrestre. Ele começa com a Esfinge e eu começo com o meu Pokémon de água. Eu coloco o dia para chover e sento surf nele. Derrota em um golpe só. Quando vem o Diglenoid, ele acaba me finalizando. Então eu coloco o meu Pokémon que é impossível pronunciar. Uso um Calm Mind e consigo finalizar ele em apenas um Energy Ball. Quando vem essa cobra esquisitaça aí, eu também consigo finalizar ela em apenas um Energy Ball. Então que vem a última evolução do Nidoqueen, cai para apenas um Psíquico. Esse outro Pokémon, que provavelmente é a evolução do Nidoking, cai para um Psíquico. A última evolução do Rhyhorn consegue tancar um golpe e me finalizar. Assim eu só finalizo ela com um Close Combat do meu Machamp. E assim ganhamos a nossa 8ª insígnia bem tranquilo, cara. E meu mano, que trabalheira pronunciar o nome desses Pokémons, hein, cara. Eu derroto o nosso rival pela última vez, podemos partir para a Victor Road. Eu sabia que aqui nessa Victor Road, cara, é possível não enfrentar ninguém. Dá pra passar todo mundo sem fazer uma batalha sequer. E é exatamente isso que eu fiz, porque eu sou um cagão e cansei de jogar esse jogo, cara. Então assim a gente vai contra a líder Lorelei. Ela começa com essa bola rosa aí, cara, que coisa feia. Mas com apenas um Close Combat eu consigo derrotar ela. Quando vem essa coisa preta aí, também que eu não consegui identificar não, dou um Book Up, 2 Book Up, 3 Book Up. Quando eu ataco com apenas um só golpe, eu consigo mandar ela pro limbo também. É quando vem a última evolução do Dilgong e acaba me finalizando num Ice Beam. Então eu mando meu Pokémon elétrico, com apenas 2 Thunderbolt eu consigo derrotar ele bem tranquilo. Acaba que eu sou finalizado pelo próximo Pokémon, então eu troco por meu Pokémon de fogo, que com 2 Secret Fire consigo derrotar ele. É quando vem a Disperse, a última evolução da Jinx, que acaba matando meu Pokémon voador em apenas um Blizzard. Então eu chamo meu Charmander e com apenas 2 Flash Cannons a gente consegue derrotar ela e ganhar a primeira Elite Four. Segundo membro é o Elite Bruno, líder do tipo lutador. Ele começa com o Radiachan e Pokémon feio, e acaba sendo finalizado com 3 Surfs do meu Pokémon d'água. Quando vem o Espírito Lee, acaba que ele me finaliza, mas eu consigo tirar pelo menos um pouco da sua vida. Então eu chamo meu Pokémon Pássaro, que com apenas um Brave Bird eu mando ele pro... E quando vem a última evolução do Poliwrath, com apenas um golpe eu consigo deixar ele bem no finzinho da vida. Ele me devolve num ataque que me deixa bem no fim da vida também, e no próximo turno eu finalizo ele com meu golpe elétrico, mas com recoil eu acabo morrendo. Então eu mando meu Pokémon Psíquico, e ele manda a última evolução do Primeape. Com 2 Psíquicos eu derroto ele. Como eu sou um idiota, eu erro meu ataque e acabo tomando um Close Combat e manda meu Pokémon pro inferno. Então eu mando o meu próprio Pokémon e devolvo um Close Combat nele que o derrota na hora. É quando vem a última evolução do Kabutops e com apenas 2 Iron Heads a gente consegue derrotar o Elite Bruno. E agora contra o terceiro membro da Elite Four, a Agatha, líder do tipo Fantasma. Eu imagino que esse primeiro Pokémon que ela começou é a última evolução do Gui. Vamos ser sinceros que isso é muito feio, né? Simplesmente começo com o Calm Mind e vou dando Calm Mind. Calm Mind até não aguentar mais. Então eu dou um Dark Pulse pro Pokémon e acabo morrendo para a última evolução do Taurus porque ele me usou um Mega Horn na minha cara. O Pokémon voador consegue derrotar esse boizão e tira bastante vida do próximo Pokémon antes de cair. Eu finalizo ele com um Dragon Claw. Quando vem a última evolução do Vulpix, acaba me finalizando num Shadow Ball crítico. Então eu mando meu Charmander e com um Surf eu consigo derrotar ele. É quando vem esse Missigno e agora eu fiquei em dúvida de quem é a última evolução do Gengar, se eu consigo finalizar ele nos Flash Cannons. E quando vem o Green, eu tive certeza de quem era a última evolução do Gengar. Mas ele acaba finalizando meu Pokémon de água também. Cara, e mesmo assim, depois de bater muito nesse Green, ele consegue finalizar o meu Pokémon elétrico, sobrando pra mim só o Machamp. Mas como o nosso Pokémon é muito foda, ele conseguiu acordar da sonolência e finalizar ele, ganhando assim da terceira membro. Agora vamos contra o Lance, líder do tipo dragão. E meu amigo, agora sim as coisas estão ficando difíceis. Ele começa com a última evolução do Sidra, mas sem muita dificuldade eu consigo derrotar ele nos Thunderbolt. Quando vem o Dodozen, eu também consigo finalizar ele no Thunderbolt. E o Dragon Tail me finaliza no Fire Blast. Então eu coloco o meu Pokémon Psíquico, dou um Calm Mind e depois finalizo esse Dragon Tail num Psíquico só. O próximo Pokémon, que eu nem sei quem é, acaba sendo finalizado no Psíquico também. A última evolução do Gyarados cai para apenas um Psíquico. E a última evolução do Aerodactyl também cai para apenas um golpe.
Assim passamos pelo lance bem fácil. E agora sim, vamos finalmente pela última batalha contra o nosso rival. Ele começa com a última evolução do Moltres. Com apenas um Thunderbolt eu mando esse Pokémon pro limbo. É quando vem o Dragon Tail. Também com 2 Thunderbolts eu consigo finalizar ele bem tranquilo. Aí então vem o Highborn. Com um Earthquake ele manda meu Pokémon pra longe. Então eu coloco meu 4 braços. Vou usando Bulk Up até meu Pokémon não aguentar mais. E depois finalizo ele em apenas alguns Extreme Speed. Quando vem a última evolução do Alakazam, também consigo finalizar ela no Extreme Speed. Literalmente o cara tinha o Milfour. Não é nem o Mil1, nem o Mewtwo, nem o Mewtwo, é o Milfour. Mas sabe o que acontece? Com apenas um Extreme Speed bem upado, a gente deixa ele bem no finalzinho da vida. Então depois só foi finalizar em 2 Iron Heads que a gente consegue o derrotar. E por último vem a última evolução do Venusaur, que também não tanca nada, e com apenas um Iron Head a gente nos torna campeão de Pokémon Evolved. Um time bem legal. Cara, se tu gostou desse vídeo e chegou até aqui, mesmo esse vídeo estando bem longo, gostaria que tu deixasse o like, se inscrevesse e principalmente comentasse aí embaixo se tu gostou desse formato de vídeo. Peço, por favor, comente ideias de vídeos aqui embaixo ou hack runs que a gente